Eu já sabia que algo estava errado há algum tempo. Fernando chegava tarde com aquele cheiro insuportável de cerveja barata e perfume enjoativo que não era meu. Mas naquela manhã, a confirmação que eu evitava enfrentar veio sem pedir licença. Levantei, antes do amanhecer, como sempre. A água fria do chuveiro despertava meu corpo cansado e o cheiro de café fresco era a única coisa que me mantinha de pé. Fernando ainda roncava na cama, espalhado como se fosse o dono do mundo. Enquanto arrumava a mesa, ouvi o som característico do celular vibrando. Ele havia esquecido o aparelho na sala e a curiosidade, ou talvez a intuição, me venceu. Peguei o celular com as mãos trêmulas. As mensagens estavam lá, explícitas como uma facada. Ontem foi maravilhoso, amor. Mal posso esperar para te ver de novo. Beijos, Carla. Senti meu estômago revirar. Meu rosto ardeu, não de vergonha, mas de raiva. Depois de tudo que eu suportei, as contas acumuladas, os insultos, os anos que passei me sacrificando por ele, era assim que ele retribuía? No trabalho, tentei disfarçar. Joana, minha colega e melhor amiga, percebeu minha inquietação. Lara, você está estranha hoje. O que aconteceu? Foi só quando vi seus olhos genuinamente preocupados que tudo desabou. Contei tudo, desde as mensagens até as humilhações diárias. Você precisa sair dessa, Lara. Esse homem não vale nada. Ele está te matando aos poucos, ela disse. Eu sabia que ela estava certa, mas sair era muito mais fácil de falar do que de fazer. À noite, Fernando chegou bêbado, como sempre, mas dessa vez trouxe algo a mais: arrogância. Entrou batendo a porta, me chamou de velha cansada e reclamou que eu não fazia nada direito. Fiquei em silêncio, mas ele queria briga. Gritou, apontou o dedo na minha cara e finalmente disse: Velha porca, saia da minha casa. Por um momento, fiquei paralisada. Ele parecia uma caricatura de si mesmo, uma mistura de ódio e desespero. Mas então, algo dentro de mim quebrou. Ou talvez tenha sido libertado. Olhei para ele com uma frieza que nem sabia que tinha. Estou saindo, Fernando, mas não espere meu perdão. Peguei uma mala pequena e coloquei o que era essencial. Algumas roupas, meus documentos, uma foto dos meus pais. Ao sair pela porta, olhei para trás uma última vez. Ele estava sentado no sofá, rindo sozinho, achando que havia vencido. Mas, naquele momento, eu soube que a vitória seria minha. Caminhei até a casa de Joana com passos incertos, mas algo dentro de mim começava a se transformar. Eu não sabia como, mas prometi que aquele homem ia pagar por tudo o que fez. Gancho para o próximo capítulo. Enquanto Lara começa a planejar sua saída definitiva, ela descobre que Fernando fez mais do que traí-la. Ele comprometeu seu nome e suas finanças. Isso alimenta ainda mais sua determinação por vingança. E ódio e desespero. Mas então, algo dentro de mim quebrou. Ou talvez tenha sido libertado. Olhei para ele com uma frieza que nem sabia que tinha. Estou saindo, Fernando. Mas não espere meu perdão. Na manhã seguinte, o sol parecia mais frio do que nunca. Acordei no sofá da casa de Joana, com uma manta fina que ela provavelmente colocou sobre mim durante a noite. Minha mente estava um turbilhão, mas a ideia de voltar para casa era tão insuportável que eu sabia que aquilo não era uma opção. Bom dia, Lara. Dormiu bem? Joana apareceu na sala com uma xícara de café fumegante. Seu olhar era de compaixão, mas também de força, como se dissesse: agora é sua chance. Eu murmurei algo que parecia um sim, e aceitei a xícara. Enquanto tomávamos café, contei os detalhes do que havia acontecido na noite anterior. Ela ouviu tudo pacientemente, sem interromper, até que eu terminei com a pergunta que me assombrava. E agora, o que eu faço? Você começa a viver para você mesma, Joana respondeu com firmeza. Primeiro, você precisa de segurança. Um advogado pode te ajudar a garantir seus direitos, mas antes disso, precisamos investigar. A palavra investigar me pareceu estranha, mas fez sentido quando Joana explicou. Fernando nunca foi exatamente discreto com as contas. Ele vivia pedindo dinheiro, mesmo quando eu sabia que não havia tantas despesas assim. Talvez eu pudesse usar isso a meu favor. Passei o dia ligando para bancos e consultando meu nome em sistemas de crédito. O que descobri foi um golpe ainda maior do que a traição. Fernando havia usado meu CPF para fazer empréstimos. 3, no total. Valores altos, que ele jamais poderia pagar. Meu coração disparou. Como ele teve coragem?
Joana me levou a um escritório de advocacia comunitário, onde um advogado jovem, mais seguro de si, me explicou que eu tinha um caso. Com as provas certas, podemos responsabilizá-lo por fraude e estelionato, ele disse. As palavras eram técnicas, mas eu sentia algo mais profundo, um vislumbre de justiça. Mas justiça não era suficiente. Eu queria que ele sentisse o que eu senti, traída, humilhada, descartada. Não seria apenas sobre o dinheiro, seria sobre restaurar minha dignidade. Ao voltar para a casa de Joana, sentei-me com um caderno velho e comecei a anotar tudo o que sabia sobre Fernando. Seus horários, seus hábitos, os lugares onde ele guardava documentos. Lembrei-me de uma pasta em particular, escondida no fundo do guarda-roupa. Se ele ainda não a queimou, pode haver algo lá, eu disse a Joana. O maior desafio era que eu ainda precisava encarar Fernando. Minha roupa, minhas coisas, estavam todas na casa que eu agora chamava de dele. Ele não podia saber que eu sabia de tudo, ou meu plano desmoronaria antes mesmo de começar. Eu vou lá amanhã, disse a Joana. Vou buscar minhas coisas e fingir que estou derrotada. Ele não pode desconfiar. Joana hesitou, mas viu em meus olhos que não havia espaço para discussão. Quando deitei naquela noite, o medo e a raiva brigavam dentro de mim. Mas havia algo mais. Determinação. Pela primeira vez em anos, senti que tinha algum controle. Gancho para o próximo capítulo. Lara retorna à casa de Fernando, onde encontra não apenas suas coisas, mas também uma oportunidade inesperada para avançar em seu plano de vingança. O dia de retornar à casa de Fernando chegou mais rápido do que eu esperava. Enquanto me preparava para sair, Joana me olhou com um sorriso tenso e disse: "Lembre-se, Lara, ele vai tentar te manipular. Não ceda. Você é mais forte do que ele. Pensa." Eu sabia que ela estava certa, mas ainda assim, uma sensação de nervosismo me apertava o peito. Não era apenas a casa onde vivi por anos, mas o símbolo de minha submissão. Cada canto, cada móvel trazia memórias. Algumas boas, outras esmagadoras. A casa parecia quase vazia quando entrei. O silêncio era pesado, como se o próprio lugar soubesse que eu já não fazia parte dele. Fernando estava no trabalho, e eu sabia que tinha pouco tempo. A primeira coisa que fiz foi subir até o quarto e abrir o armário. Minhas roupas estavam amontoadas, como se não fossem dignas de serem cuidadas. Mas eu não estava ali para lamentar. Fui direto ao fundo do guarda-roupa, onde, como eu lembrava, ele guardava a pasta com seus documentos. Senti um arrepio ao tocá-la, como se fosse uma bomba prestes a explodir. A abri com as mãos suadas, e o que encontrei foi um mar de papéis que me confirmavam tudo o que eu já suspeitava. O nome dele estava em documentos de dívidas, contratos de empréstimos que usaram meu CPF, e até um recibo de uma viagem que ele e Carla fizeram pagando tudo com o dinheiro que ele desviou de mim. Mas havia mais. Um documento de um financiamento que ele havia feito para um carro novo, algo que nunca me contou. O valor era exorbitante. Eu sabia que ele não tinha dinheiro suficiente para arcar com isso, e isso era a chave para derrubá-lo. Com o coração batendo forte, tirei cópias de tudo. Sabia que aquelas provas seriam a minha arma. Mas antes de sair, decidi vasculhar um pouco mais. Caminhei até a sala, e lá, sobre a mesa de café, vi o celular de Fernando. Ele nunca o deixava por ali, e eu sabia que, se fosse rápido, poderia verificar as mensagens dele. Peguei o celular com o cuidado de quem sabe que pode estar sendo vigiado. As mensagens eram, mais uma vez, um tapa na minha cara. Conversas com Carla, falando sobre o futuro deles, sobre ele comprando um apartamento para ela. Ele falava sobre mim como se eu fosse uma sombra, uma pessoa sem importância que apenas pagava suas contas. Minha raiva cresceu como fogo em uma floresta seca. Eu precisava fazer mais do que apenas expô-lo. Eu precisava que ele pagasse por cada palavra, por cada gesto. Mas enquanto eu estava ali, concentrada na tela do celular, ouvi a chave da porta girando. Meu coração disparou. Fernando estava voltando mais cedo. Eu podia ouvir seus passos. E antes que pudesse reagir, ele apareceu na porta. Seus olhos se arregalaram ao me ver, e o sorriso de orgulho que ele sempre usava desapareceu instantaneamente. "Você?" ele perguntou, a surpresa em sua voz misturada com raiva. "O que você está fazendo aqui?" Tentei parecer calma, mas minha mente estava a mil. "Estou pegando minhas coisas, Fernando. Não tem mais nada aqui para mim." Ele se aproximou, mas, ao
Contrário de antes, não parecia mais tão seguro de si. Algo em sua postura mudou. Ele sabia que eu estava ali por mais do que apenas minhas roupas. Não faz isso, Lara. Ele disse, tentando me convencer com a voz suave, como se tudo o que ele fez pudesse ser apagado com um pedido. Eu te amo. Você sabe disso. Vamos resolver tudo. Mas não era sobre amor. Eu sabia disso agora. Era sobre poder, controle e, acima de tudo, vingança. Não se atreva a falar sobre amor, Fernando. Respondi, minha voz fria como o mármore. Você destruiu tudo o que tínhamos. E agora você vai pagar por isso. Ele me encarou, tentando encontrar uma saída. Mas eu já tinha as cartas. E não havia mais volta. Gancho para o próximo capítulo. A tensão entre Lara e Fernando atinge o ápice. Fernando tenta manipular mais uma vez, mas Lara já está um passo à frente, com provas e um plano em mente. O jogo agora é dela. Eu sabia que o momento estava chegando. Fernando estava ao meu alcance, e a cada dia, mais e mais falhas se acumulavam em seu mundo de mentiras. Mas ele não sabia, ou talvez não acreditasse, que eu tinha tomado o controle. O que mais me surpreendia era como ele ainda tentava me manipular, como se as palavras dele pudessem apagar o sofrimento que ele causou. Mas eu estava pronta. E ele logo entenderia que não havia mais espaço para negociação. Naquela manhã, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Não só para ele, mas também para mim. A reunião que eu planejava há semanas finalmente aconteceria. Um encontro entre mim, Fernando, Carla e todos os outros que precisariam saber da verdade. Não haveria mais privacidade, mais segredos. Eu estava prestes a expor tudo. A primeira etapa foi simples, mas poderosa. Eu enviei as cópias dos documentos para as autoridades. As provas estavam ali, irrefutáveis. Os empréstimos fraudulentos, o uso do meu nome, os pagamentos feitos para Carla, o financiamento do carro. Eu tinha tudo. Não só isso, mas também a carta que Fernando enviou a ela, falando sobre seus planos de comprar um apartamento juntos. E como ele tinha certeza de que eu nunca descobriria. Ele me subestimou. E agora, ele pagaria. A segunda etapa foi mais arriscada. Decidi convocar uma reunião com Fernando e Carla, como se fosse um simples encontro de reconciliação. Eu sabia que ele ficaria surpreso, talvez até achasse que eu estava desesperada e querendo voltar para ele. Mas eu não estava disposta a voltar. Eu estava disposta a destruir tudo o que ele tinha construído às minhas custas. Quando eles chegaram, Fernando tinha aquele sorriso arrogante no rosto, como se soubesse que ainda estava no controle. Carla, mais jovem e inocente, parecia confusa, como se ainda não soubesse que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Você veio pedir desculpas? Fernando perguntou com um tom cínico, tentando me desarmar. Acho que finalmente percebeu quem é o verdadeiro homem da sua vida. Eu respirei fundo e, com um sorriso frio, coloquei os papéis sobre a mesa. Não, Fernando. Eu não estou aqui para pedir desculpas. Estou aqui para fazer você pagar. Os olhos dele se estreitaram enquanto ele observava os papéis se espalharem na mesa. Ele olhou para mim, depois para Carla, e então, finalmente entendeu o que estava acontecendo. Você não pode fazer isso, ele disse, quase em pânico. Esses papéis não significam nada. Ah, mas eles significam sim, respondi. Cada dívida que você contraiu em meu nome, cada mentira que contou, cada centavo que desviou. Agora você vai enfrentar as consequências. M provas e um plano em mente. O jogo agora é dela. Os papéis, a carta de Carla, as mensagens, tudo ali, exposto diante deles, como um espelho quebrado mostrando a verdadeira face dele. Carla olhou para Fernando e, pela primeira vez, vi um olhar de desgosto em seus olhos. Ela não estava mais, cega pela ilusão que ele havia criado. Eu não sabia disso, ela murmurou, sua voz vacilante. O choque de perceber que Fernando a havia manipulado tanto quanto me manipulou foi evidente. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de perverso na sua expressão. Ela não estava completamente arrependida. Talvez o que mais a incomodasse fosse o fato de que agora ela não era mais a prioridade dele. Fernando, por outro lado, estava em pânico. Ele sabia que tinha perdido tudo. Carla, o controle sobre mim e a fachada que criou de ser o homem da situação. Ele tentava justificar, gritar, até implorar, mas eu já não estava mais ouvindo.
Cada palavra dele só me dava mais força para seguir em frente. Você me traiu, Fernando, disse com a voz cortante. Você destruiu a minha vida. Destruiu tudo o que eu construí para nós. Agora, vai ver o que acontece quando alguém decide não ser mais uma vítima. O advogado que eu havia contratado apareceu no momento exato em que Fernando tentou se levantar, como se fosse atacar. As autoridades estavam a caminho. A intimação já estava em mãos, e a queda dele era inevitável. Você tem o direito de se calar, Fernando, disse o advogado, com uma calmaria que contrastava com o caos de sua mente. Mas, pelo que parece, não tem mais como escapar. A cena que se seguiu foi um espetáculo de destruição emocional. Fernando foi levado, e Carla, sem saber para onde ir, olhou para mim com um misto de raiva e temor. Mas nada mais poderia me afetar. Eu havia vencido. Gancho para o próximo capítulo. Lara observa a queda de Fernando, mas o impacto disso em sua vida vai além de uma simples vitória. Com ele preso e sua vida desmoronando, ela se vê confrontada com a necessidade de reconstruir a sua própria vida e identidade. A prisão de Fernando foi como um peso sendo arrancado do meu peito, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe uma sensação estranha de vazio. Ele estava onde deveria estar, mas eu ainda me sentia perdida. Como se, ao destruir a vida dele, eu tivesse destruído também uma parte de mim. A vingança tinha me dado justiça, mas não me trouxe paz. No dia seguinte, ao acordar, o sol parecia mais forte do que nos últimos tempos. Mas até a luz parecia amarga. Não era mais sobre Fernando. Ele estava fora do meu alcance, e a verdade havia sido revelada. Mas o que restava para mim agora? Como seguir em frente, quando todo o meu mundo até então foi construído em torno de uma mentira, de uma pessoa que me usou como uma peça descartável em seu jogo? Eu olhei para o espelho e não vi a mulher que eu costumava ser. Não vi mais a esposa submissa, mas também não vi a mulher forte que eu queria ser. Eu estava em algum lugar entre os dois, perdida em um limbo de desilusão. Joana mais uma vez foi a minha âncora. Ela me ligou no dia seguinte, insistindo para que saíssemos. Vamos almoçar fora. Você precisa se distrair, Lara. Não deixe essa vitória te engolir. Eu hesitei. Não tinha vontade de sair, de ver gente, de encarar o mundo. Mas sabia que ficar em casa, sozinha, seria pior. No restaurante, Joana me olhou com um sorriso gentil, mas seu olhar estava cheio de preocupação. Você fez o que tinha que fazer. Agora é hora de olhar para você, para o futuro. Eu a olhei, sentindo uma vontade imensa de chorar. Não estava triste pela vingança, mas pela dor que ainda carregava dentro de mim. O vazio que ficou depois de tanto sofrimento. Eu nunca imaginei que, ao vencer Fernando, eu teria que enfrentar um monstro ainda maior. O peso da minha própria solidão. Eu não sei o que fazer agora, Joana, confessei, a voz quase falhando. Eu não sei quem sou mais. Não sei o que fazer com essa liberdade que eu conquistei. Ela colocou a mão sobre a minha com um gesto de carinho. Você ainda tem muitas coisas dentro de você, Lara. Não precisa ter todas as respostas agora. Dê a si mesma o tempo de que precisa para se reerguer. Após o almoço, voltei para casa e, pela primeira vez em semanas, fiquei sozinha com meus pensamentos. No fundo, eu sabia que a vingança não havia resolvido tudo. Ela me deu poder, mas não me deu felicidade. Para ser feliz, eu precisaria reconstruir minha vida do zero. E isso significava deixar para trás o passado. Fernando, a dor, a raiva. Mas não seria fácil. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um terapeuta. Mesmo com todas as provas contra Fernando, a dor que ele causou não desapareceria por completo. Sem ajuda. Eu sabia que a reconstrução não seria apenas sobre recomeçar, mas sobre curar. Durante as semanas seguintes, eu me dediquei a esse processo de autodescoberta. Comecei a praticar meditação, a caminhar todos os dias, a me reconectar com o que me fazia sentir viva. Aos poucos percebi que havia algo dentro de mim que ainda estava intacto. Uma força que eu não conhecia. Foi quando encontrei um anúncio de uma vaga para uma posição de assistente administrativa em uma empresa que, curiosamente, ficava perto da minha antiga casa. Era um trabalho simples, mas que me daria a estabilidade que eu tanto precisava. Decidi me inscrever, mesmo sem saber ao certo se eu estava pronta para dar esse passo. A entrevista foi difícil, mas eu me mantive firme. Falei sobre minha experiência, sobre minha dedicação.
Quando saí de lá, senti uma leveza pela primeira vez em muito tempo. Talvez esse fosse o primeiro passo para uma nova Lara. Naquela noite, enquanto eu me preparava para dormir, o telefone tocou. Era o advogado que havia me ajudado a reunir as provas contra Fernando. Lara, ele disse com uma voz séria. Precisamos conversar sobre a próxima etapa. Fernando não está desistindo tão facilmente. Uma onda de tensão passou por mim. Eu sabia que ele tentaria reverter a situação, talvez até usar Carla contra mim. Mas eu também sabia que agora eu tinha algo que ele não tinha: controle sobre minha vida. Gancho para o próximo capítulo. Lara, agora fortalecida por suas novas decisões e passos rumo à superação, se prepara para os últimos confrontos legais com Fernando. Embora ele ainda ameace sua paz, ela já está mais preparada para o que vem pela frente. A semana que se seguiu à conversa com o advogado foi um turbilhão. Eu sabia que o pior ainda estava por vir. Fernando não era do tipo que ficaria quieto por muito tempo, e Carla, embora tivesse se afastado de sua manipulação, ainda estava presa ao caos que ele havia criado. Eu sabia que, de alguma forma, ele tentaria reverter a situação, mas eu também sabia que, desta vez, não estava mais sozinha. O telefone tocou mais uma vez, e ao ver o nome do advogado, um nó se formou em meu estômago. Ele nunca me ligava para algo bom. Lara, sua voz grave e calma me atingiu como uma onda. Fernando está tentando anular a prisão preventiva. Ele alegou que tudo foi uma armação. A situação complicou. Eu fechei os olhos por um momento. A tentação de desistir, de simplesmente esquecer tudo e deixar que ele seguisse sua vida, foi grande. Mas não, eu não estava mais naquela fase de ser a vítima. Eu precisava terminar o que começamos. Eu precisava fazer com que ele pagasse por tudo. Vamos lutar então, respondi, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Eu não vou deixar ele sair impune. O processo legal se arrastou nos dias seguintes, e foi um teste de paciência e resistência emocional. Como esperado, Fernando usou de todas as artimanhas para tentar manipular a situação, jogando com a opinião pública, tentando provar que era uma vítima da situação. Mas a verdade estava do meu lado, e quando as provas começaram a ser apresentadas novamente, ele não teve como escapar. Cada documento, cada testemunho, era como um golpe certeiro em sua falsa fachada. Ele estava perdendo. Durante um desses dias, Carla finalmente me procurou. Eu a vi chegar até minha porta com um olhar triste e um pouco derrotado. Ela estava sozinha, sem Fernando ao seu lado. E isso, por si só, era algo novo. Lara, ela começou, com a voz trêmula. Eu sei que não posso apagar o que fiz, e entendo se você me odiar, mas estou aqui porque preciso falar com você. Eu a encarei sem saber exatamente o que esperar. As coisas entre nós nunca foram fáceis, e a última vez que nos vimos, ela estava ao lado de Fernando, ajudando a construir a mentira que me destruiu. Mas a expressão dela agora era diferente. Havia arrependimento, e talvez um pouco de vergonha. Não estou aqui para pedir seu perdão, mas para assumir minha culpa. Eu fui cega, Lara. Ele me fez acreditar que você era o problema, que você não era boa o suficiente para ele. Ele me disse que você estava tentando arruinar nossa felicidade, que era você quem estava tentando interferir no relacionamento deles. Eu estava tão iludida que não vi o quanto ele estava me usando. Eu respirei fundo. Não sabia se deveria sentir pena dela ou se deveria apenas seguir em frente, sem olhar para trás. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que entendia o que ela estava dizendo. Ela era jovem demais para perceber o jogo sujo que Fernando havia armado. Eu não sabia o que ela queria, mas eu sentia que ela estava se desculpando de uma maneira genuína. Eu nunca te odiei, Carla, respondi com a voz calma. Eu te odiava por ser parte da mentira, mas não por quem você é. Isso era algo que Fernando me fez acreditar. E agora, você está tendo a chance de se libertar disso. Mas, por favor, não espere que eu volte atrás. Ele vai pagar por tudo o que fez. Ela assentiu, os olhos marejados de lágrimas. Eu sei. E, de algum modo, eu mereço o que ele vai sofrer. Mas, Lara, eu só quero que você saiba que não sou mais a pessoa que estava ao lado dele. Eu a observei por um momento e, apesar da dor, algo dentro de mim se acalmou. Eu não precisava perdoá-la, mas entendia que ela estava começando a perceber a verdade. E isso, para ela, era um primeiro passo. A semana seguinte trouxe a sentença que eu estava esperando. Fernando foi condenado por fraude, abuso de confiança
e outros crimes relacionados às suas ações. Ele foi sentenciado a uma pena significativa e, finalmente, pagou o preço pelo que me fez passar. Não havia mais desculpas. Não havia mais espaço para ele tentar manipular a situação. Ele estava onde deveria estar. Mas, à medida que ele era levado para a prisão, uma parte de mim ainda sentia o peso daquilo tudo. Eu nunca imaginei que a libertação dele me traria tanto alívio misturado com dor. Ele pagou, mas o preço que eu paguei para chegar até aqui foi alto demais. Agora, o verdadeiro recomeço começava. Eu não precisava mais olhar para trás, mas a reconstrução de minha vida, a descoberta de quem eu realmente era, ainda estava por vir. O trabalho que comecei, a vida independente que estava criando, tudo isso ainda estava à minha frente. Mas a jornada tinha me mudado de uma forma que eu ainda não compreendia completamente. Gancho para o próximo capítulo. Lara, embora tenha conquistado a justiça e a paz, sente que algo falta para completar sua recuperação. Ela finalmente encontra o caminho para a verdadeira liberdade, onde poderá recomeçar sua vida com novos olhos e novas possibilidades. A última noite em que Fernando estava livre foi como uma sombra que finalmente se dissipava. Quando o vi sendo levado, as palavras de Carla ainda ecoavam em minha mente. Ela estava tentando se redimir, mas a verdade era que eu precisava de algo, mais do que palavras vazias. Eu precisava acreditar que a justiça seria feita, e finalmente ela tinha sido. Mas o que eu não sabia era que o processo de cura, de recomeço, seria mais complexo do que qualquer vingança que eu pudesse ter imaginado. Nos dias que se seguiram à condenação de Fernando, eu passei a reavaliar o que restava dentro de mim. Eu tinha tomado decisões difíceis, e o caminho que escolhi não foi fácil. A imagem de Fernando sendo levado ainda me causava uma sensação de alívio, mas também de desgaste. Eu já não tinha mais raiva dele, mas a dor de tudo o que vivi, com ele, os anos de traição e manipulação, não desapareciam tão facilmente. Eu me via em um ponto de inflexão. O que eu realmente queria para a minha vida? O que significava ser livre, quando a liberdade não era apenas a ausência de alguém, mas a presença de algo novo? A verdade é que eu não sabia. Eu estava começando de novo. Mas como se recomeçar quando não se tem mais certeza de quem se é? No trabalho, comecei a sentir um novo tipo de responsabilidade. Não era mais apenas a auxiliar de limpeza, mas alguém com um propósito, com uma jornada diante de si. As tarefas que antes pareciam pequenas e insignificantes agora tinham um novo valor. Eu queria crescer, aprender mais e, mais importante, ser mais. Eu sabia que o trabalho era um bom começo, mas não era o fim. Eu tinha um mundo inteiro à minha frente. E a sensação de que eu poderia finalmente ser a mulher que sempre sonhei ser começava a se tornar real. Mas nem tudo estava resolvido. No fundo, eu sabia que o maior desafio não seria enfrentar Fernando ou Carla novamente, mas sim enfrentar a mim mesma. Olhei para o espelho e, pela primeira vez em muito tempo, não vi a mulher que me sentia fragmentada, mas alguém que começava a se reconstruir. Eu não precisava mais carregar as cicatrizes do meu passado como uma sentença. Elas eram parte de quem eu era, mas não definiriam mais meu futuro. Foi então que eu decidi dar um passo maior. Um mês após a condenação de Fernando, comecei a fazer terapia. Não porque sentisse que precisava de alguém para me corrigir, mas porque finalmente estava pronta para entender as camadas da minha própria dor e os motivos pelos quais me permiti viver tão submissa por tanto tempo. O processo não foi fácil, mas gradualmente comecei a entender que não se trata de apagar o passado, mas de aprender a viver com ele de uma forma que me empoderasse. Carla, por sua vez, apareceu mais uma vez, mas desta vez não como a amante ou traidora, mas como alguém que tentava se redimir. Eu a encontrei em uma cafeteria, sozinha, distante de Fernando. E ela parecia mais uma estranha do que alguém com quem eu já compartilhei momentos de raiva e dor. Ela me olhou com um sorriso tímido e pela primeira vez eu não senti nada. Não senti raiva, nem compaixão, apenas um vazio. Como se, por fim, ela já não tivesse mais poder sobre mim. Nos meses seguintes, eu comecei a me libertar de todas as amarras que Fernando e sua traição haviam colocado em minha vida. Eu comecei a viajar, a me permitir pequenas aventuras, a me reconectar com partes de mim que eu havia esquecido. Os fins de semana eram dedicados a mim mesma. A vida de Lara, a mulher que eu estava reconstruindo, não precisava mais depender de uma aprovação externa, e muito menos do peso do passado. Eu, finalmente, fui capaz de olhar para minha história não com pesar, mas com uma sensação de orgulho.
Não porque eu tivesse vencido Fernando, mas porque eu havia vencido a mim mesma. Eu consegui ver que a verdadeira liberdade não era sobre vingança ou sobre punição. A verdadeira liberdade era sobre aprender a viver sem medo, sem culpa e sem ressentimentos. E o que eu descobri ao longo dessa jornada foi que o recomeço não tem data, nem hora marcada. Ele acontece quando você menos espera. Quando você decide que, ao invés de ser prisioneira do seu passado, você escolhe ser a arquiteta do seu futuro. Agora, olhando para o horizonte, eu sabia uma coisa. Eu estava pronta para seguir em frente. Com as cicatrizes visíveis, mas com uma força inabalável, eu estava finalmente vivendo por mim mesma, sem as correntes do passado me segurando. O recomeço de Lara tinha apenas começado. Conclusão. A protagonista, após passar por um processo de dor, vingança e cura, finalmente alcança a verdadeira liberdade. Ela se reconcilia com seu passado, não pela ausência de sofrimento, mas pela aceitação e pelo poder de seguir em frente. Sua jornada é de autodescoberta, superação e força interior. E, ao final, ela se reconstrói, pronta para viver sua própria vida sem as sombras de seu passado.